Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. É um prazer estarmos aqui falando daquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Porque não há nada mais especial, não há nada melhor do que a palavra de Deus. E hoje eu quero compartilhar com você um texto que está no livro de 1 Reis, capítulo 17, do versículo 8 em diante, que fala da viúva de Serepta. E esse texto ele me agrada muito, porque essa mulher, ela conseguiu, no meio de uma dificuldade, viver o milagre de Deus. E hoje, nos nossos dias, o que nós estamos precisando é realmente viver isso, viver o milagre, viver a glória de Deus, que muitas vezes está escassa, mas não por culpa de Deus, por culpa nossa. E quando Deus fala para Elias que ele deveria ir a Serepta, que lá ele encontraria uma viúva que o sustentasse, eu posso imaginar a dúvida, a interrogação que houve na cabeça de Elias. Por quê? Porque não é como nos nossos dias atuais. Porque quando se fala de viúva hoje, nós falamos de mulheres que na sua maioria são autossuficientes, são aposentadas, viajam de graça, têm o seu recurso para manter a sua casa. Naquela época não. Quando se tratava de uma viúva, era alguém que não tinha nem voz. Porque se a viúva ela tivesse um filho homem com uma idade adulta que pudesse falar por ela, ela teria voz, mas nem voz essa mulher tinha, porque o filho dela nem se sustentava. E aquela mulher ela estava vivendo a morte. Mas o resultado do milagre dessa mulher foi porque ela conseguiu acreditar na palavra de Deus por intermédio do profeta Elias. E o texto diz assim, no versículo 15: E foi ela e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela, ele e sua casa por muitos dias. Da panela a farinha não acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor, que falara pelo ministério de Elias. Aquela mulher, eu quero falar duas coisas hoje com você, mas são duas coisas que são tremendamente importantes para as nossas vidas. Aquela mulher, primeiro, ela conseguiu viver algo de Deus no seu coração. Como assim? Ela conseguiu acreditar em um Deus que estava acima de tudo, porque ela tinha todos os motivos para reter, para segurar. Eu não gostaria nem de tratar do assunto oferta, porque isso é natural. O coração dela era aberto para isso. Ela conseguiu oferecer aquilo que ela tinha, isso é óbvio. Ela conseguiu doar o melhor do que ela tinha em casa, mas ela não conseguiu doar por qualquer motivo. Ela conseguiu doar porque ela conseguiu acreditar na palavra de Deus. Ela conseguiu acreditar em um Deus que estava acima disso, estava acima do alimento, estava acima das dificuldades que ela estava enfrentando, e ela conseguiu acreditar nisso. E por que eu falo que ela conseguiu acreditar em Deus? Porque se nós continuarmos lendo o texto, você vai ver que o filho dessa mulher morreu. Ele simplesmente entrou em óbito. E ela foi criticar o Elias. Ela falou: poxa, você veio trazer a minha iniquidade, você veio para fazer florescer a minha iniquidade, a minha situação, o que eu estava vivendo, e agora eu perdi meu filho. E quando Elias pegou o filho dessa mulher e levou para o seu quarto, ele subiu em cima dele e começou a orar para esse menino. E diz o texto que o fôlego de vida voltou ao menino e o menino reviveu. No versículo de número 22, diz assim: O Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele, e ele reviveu. E Elias tomou o menino e trouxe ao quarto, à casa, e deu à sua mãe, e disse Elias: Vê aí, teu filho vive. E
Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Presta atenção. O texto é muito claro ao dizer que aquela mulher, ela acreditou em Elias e na palavra da boca de Elias, depois que ele ora para ressuscitar o filho daquela mulher. Mas no texto anterior que nós lemos, ele diz assim: da panela a farinha não acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. Versículo 15. E ela fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ele e a sua casa por muitos dias. Ela vinha participando do milagre por muitos dias, mas só naquele momento, no momento do milagre maior, é que ela acreditou no ministério de Elias. O que significa isso? Isso significa o que nós estamos vivendo todos os dias. Primeiro, as pessoas, elas acreditam em Deus, elas sabem que tem um Deus que é maior do que os seus problemas, que pode resolver a sua situação, mas ela não consegue acreditar nesse Deus de fato e de verdade, como aquela mulher acreditou. Por que eu digo isso? Porque essa mulher, ela foi capaz de colocar na mão do profeta, porque ela acreditava não na palavra do profeta, como nós vimos à frente, ela acreditava em Deus. E muitas vezes nós estamos vivendo uma vida castigada, sofrida, não porque Deus quer que nós vivamos essa vida, mas nós estamos vivendo porque alguém nos machucou em algum momento da nossa vida, porque alguém nos prejudicou em algum momento da nossa vida, e nós estamos olhando e falando: eu gostaria de servir a Deus, eu gostaria de estar indo para a igreja, eu gostaria de estar buscando Deus, mas o meu vizinho isso, o meu parente aquilo, o meu pastor, aquele que foi o meu pastor, fez isso, fez aquilo comigo, eu sofri tal injustiça na igreja. E as pessoas, elas estão olhando para essas coisas e estão deixando de buscar um Deus que está acima disso, um Deus que está acima do problema, um Deus que está acima das pessoas, um Deus que está acima das dificuldades das pessoas. E quando eu começo a acreditar nesse Deus e colocar o meu coração nesse Deus, aí, meu querido, não tem dificuldade, não tem problema, não tem situação que possa ser maior do que Ele. E por isso aquela mulher, ela viveu o milagre de Deus por muitos dias. E a segunda pessoa que eu quero falar hoje, a segunda coisa, para um segundo tipo de pessoa, são as pessoas que viveram um milagre na sua vida. São pessoas que foram, em algum momento da sua vida, elas foram abençoadas, mas porque a situação ela veio de uma forma diferente, talvez até pior do que aquela pessoa estava passando antes, na época do milagre. Essa pessoa desistiu de Deus. E talvez eu estou falando com você, meu amigo, talvez eu estou falando com você, minha amiga, de que de alguma forma você tem desistido desse Deus, tem deixado de acreditar, tem deixado de confiar, porque a situação ela veio sobre você de uma forma que você não imaginava, de uma forma que você não acreditava que pudesse vir. E hoje você está com o seu coração fechado para este Deus, que é o único Deus que pode te abençoar. E aí o que acontece? Essa mulher, quando ela viveu essa situação, ela não acreditava que a morte pudesse ser revertida. E talvez você não acredite que a sua situação ela possa ser revertida, mas o que eu estou aqui para dizer para você hoje é que o Deus que eu sirvo é o Deus que reverte situações, é o Deus que transforma a vida, é o Deus que é capaz de fazer o milagre que você nem sequer imagina. E talvez você já esqueceu até do que Deus já fez na sua vida por conta do que você está passando hoje. Mas eu quero contar duas coisas para você. Alguns tempos atrás, eu passei por uma situação que para mim foi difícil. Eu considero uma situação difícil, um momento difícil na minha vida. A minha filha, ela caiu, foi numa época que nós estávamos construindo a igreja. E trabalhando aqui na construção, eu vi uma situação delicada, porque a minha filha estava na casa de uma amiga, de uma irmã da igreja, e a minha filha caiu e
e ela bateu a boca e o dente dela veio totalmente para fora. E naquela situação que para mim foi desesperadora, porque eu olhava para minha filha que estava no período de escola, no ano letivo, e eu falei assim, meu Deus, minha filha vai sofrer todo tipo de perseguição na escola, como é que vai ficar a mente dessa criança? E isso aconteceu umas 2 horas da tarde, que nós conseguimos médico para colocar o dente dela de volta no lugar, já era por volta de 11 horas da noite. Mas ali nós conseguimos um encaminhamento para a USP, que já foi um milagre de Deus, e no meio desse encaminhamento, os médicos trataram o caso dela da seguinte forma, falaram assim, pai, nós vamos fazer de tudo para manter o dente dela no lugar, porém, nós não garantimos nada, mas assim, nós vamos fazer de tudo para garantir que o dente dela fique até os 18 anos, porque ela só vai conseguir fazer um implante após os 18 anos. Eu, amém, se conseguir passar pela escola já é um milagre, já é uma bênção, amém. Só que, a princípio nós começamos aí e passava coisa de uma semana, era um intervalo entre uma consulta e outra, depois foi aumentando para 15 dias, e um mês e tal. E na última vez que nós estivemos lá, o médico tirou uma radiografia do dente de minha filha, e ele chegou para mim e falou assim, pai, o doutor disse que era impressionante o corpo humano. Eu falei assim, mas por que, doutor? Aí ele falou assim, por causa que, ele me perguntou, quanto tempo o dente dela ficou fora? Eu não lembrava direito, falei, foi umas 3 ou 4 horas, mas na verdade foram muito mais. E ele falou, mas eu falei, por que, doutor? E ele começou a explicar, ele falou, porque é o seguinte, porque o dente dela está cauterizado, não entendia bem isso, e ele falou assim, porque quando o dente dela saiu para fora, nossos dentes têm veias, ou microveias, que vai levar sangue, vida até esse dente, irrigar ele, manter ele com vida. E também tem nervos que são ligados a esse dente. Quando o dente dela saiu para fora, isso foi rompido. E então o dente dela não era para ter vida, mas com essa radiografia nós vimos que está cauterizado, então há vida no dente. Então Deus ligou tudo, eu virei para o doutor e falei, foi Deus, né, doutor? Ele, não, é o corpo humano que é... Então ele não acreditou que o meu Deus pudesse fazer esse milagre, mas eu sei que foi o meu Deus. Na semana passada, semana retrasada mais ou menos, eu tive no meu contador, e o meu contador, ele estava me contando algo semelhante. Ele falou que ele foi fazer um cateterismo, e quando ele foi fazer esse exame, o doutor que estava realizando o exame nele falou assim, o senhor teve um infarto na semana passada. Ele virou e falou, não, doutor, não que eu saiba. E o doutor falou, pois é, o senhor teve um infarto semana passada, porque eu estou vendo aqui no exame. E ele virou para ele e falou assim, senhor, e vou dizer um negócio para o senhor tem uma veia novinha no seu coração. E ele perguntou assim, o senhor fez alguma ponte de safena? Ele, não, doutor, não fiz nenhuma ponte de safena. Ele falou, pois é, tem uma veia novinha no seu coração. E ele falou, puxa, aí começou a falar de Deus para aquele doutor, e o doutor não acreditando que era a natureza, falando que era a natureza. E é o que as pessoas estão vendo, é coincidência, é sorte, foi a situação, o universo que conspirou ao meu favor. Mas não é isso, é a bênção de Deus. Não foi o universo que conspirou ao favor daquela mulher, foi a bênção de Deus que veio sobre Elias, que trouxe a vida daquele menino de volta. E é isso que eu quero que você compreenda, que é esse Deus que nós servimos, é esse Deus que nós acreditamos, e é sobre Ele que eu quero que você coloque o seu coração, coloque a sua fé, que você coloque a sua confiança. É nele que eu gostaria que você acreditasse e entendesse que Ele tem o melhor para fazer na tua vida. A partir do momento que você acreditar nisso, você vai viver como essa mulher o melhor de Deus. E eu gostaria que isso ficasse para você, que a bênção de Deus entrasse na sua casa, na sua família. Eu gostaria de fazer uma oração por você hoje. E independente do que você tem passado, você pudesse acreditar que esse Deus é o melhor para você. Feche seus olhos aí onde você está.
Se você puder, coloque a mão sobre o seu coração e vamos orar. Senhor Jesus, eu quero colocar, Senhor, essas pessoas nas suas mãos, Senhor. Ó Deus, quantas vidas que estão hoje, Senhor, vivendo situações como esta mulher. Pessoas, Senhor, que têm deixado de crer, têm deixado de confiar, têm acreditado só na morte, Senhor. Mas hoje nós estamos aqui para viver algo extraordinário. Senhor, que essas pessoas, ó Deus, que estão hoje colocando a sua fé em Ti, que elas também possam ver a luz do Senhor nas suas vidas, a luz do Senhor nos seus corações, ó Deus, e que elas possam realmente acreditar nesse Deus que não falha, que não muda e que não volta vazio na sua palavra. Senhor, que o seu sangue, Senhor, possa estar sobre elas, Senhor. Ó Deus, e sobre essa aflição que essa pessoa está passando, o Senhor venha trazer o alívio, o Senhor venha trazer a paz, ó Deus, e ela venha ter condições de conquistar o melhor das suas mãos, ó Deus, assim como Elias conquistou, e como aquela viúva, Senhor, que nem o nome nós sabemos, mas nós sabemos, ó Deus, que ela tinha um coração voltado para Ti. Senhor, eu quero Te agradecer, Senhor, pelo milagre que já foi feito na vida dessa pessoa e que muito mais o Senhor venha fazer cada dia, em nome de Jesus. Obrigado, que Deus abençoe e até a próxima.